Bem-vindo a mais um Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feita com a sua colaboração através da internet. Hoje nós vamos falar sobre a matriz energética brasileira. A partir dos debates, tentar entender a importância do setor de energia para o desenvolvimento do Brasil. Vamos falar também sobre o impacto que a energia tem na cadeia produtiva e econômica do país. Por exemplo, você sabe como que funciona o processo de geração e distribuição de luz, de energia? Será que corremos riscos de novos apagões? O Brasilianas.org vai falar sobre os mecanismos do novo modelo para o setor. Ele foi implantado em 2004 com o objetivo de garantir o fornecimento de energia a um preço que caiba no seu bolso. O meio ambiente me força a ter um reservatório menor e, ao mesmo tempo, tem que ter mais térmico. Como a gente tem hidrelétricas, a gente tem áreas, uma região do Brasil que chove mais, outra que chove menos, e a gente tem um sistema cooperativo no Brasil. A região que chove mais, num certo período do ano, manda energia através da agência de transmissão para que chove menos. Então o Ministério de Minas e Energia soma essa necessidade de todas as distribuidoras do país e aí faz um leilão. No urbano ele chega a atender 50 a 60 consumidores. Então, em 3 anos e meio já retorna esse investimento. Enquanto que no rural eu levo 15 anos para retornar o investimento. Na entrega da energia elétrica significa respeitar o cidadão de uma maneira uniforme. Significa encarar democraticamente as possibilidades de qualidade de vida para a população brasileira. Oi, aqui no estúdio nós recebemos o Nelson Hubner, que é diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O Ricardo Lima, que é presidente da Brasce, Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. O Max Xavier, que é diretor executivo da Electro Distribuidora. E temos ainda a presença de convidados que estão estreitamente ligados ao tema, cidadãos ativos que estão participando de diversas etapas aí dessa cadeia produtiva da energia. Entre eles, a Marinês Dolce, que é coordenadora institucional do Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O Ricardo Pigato, que é presidente da Associação de Pequenos e Médios Produtores de Energia. Moacir Andrade, que é superintendente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. E o Marco Antônio Costa, que é representante da classe residencial no Conselho de Consumidores da AES Eletropaulo. E contamos também com a valiosa colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas, enviando seus trabalhos ou suas perguntas. Passava muito trabalho aqui com esse problema de luz. Eu não podia ter nada, né? Então, o meu menino comprou um radinho. Ele comprou um radinho que pegava assim, o som dos canais de televisão, né? Aí eu ouvia novela, ouvia os programas, mas só na pilha. Não tinha luz mesmo. Eu usava era lamparina, velas. Eu gastava uns 2 maços de vela por semana. Tem 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses, por aí que nós tem a luz aqui. Foi muito ótimo. Eu tenho um liquidificador que eu nunca tive. Eu tenho a televisão muito boa que nós compramos. Meu marido tem um som também que ele comprou, muito bom som. Tenho um celular que eu comunico com meus filhos e foi muito bom mesmo. Planejamento, regulação e fiscalização andam de mãos juntas com a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica no país. Tudo para atender o aumento crescente do consumo. É assim que ficaríamos sem energia elétrica. Para que a sua geladeira funcione e sua lâmpada ilumine, existe um processo que se resume em geração, representado pelas usinas, linhas de transmissão, redes de distribuição, postes, cabos e transformadores, e consumo, residências, empresas e indústrias. Esses consumidores são divididos em 2 grupos. Tem o cativo e o livre. O cativo é um consumidor que ele está comercialmente conectado às concessionárias de distribuição.
Ou seja, ele não tem a opção de ser um outro fornecedor que não seja a sua distribuidora. O consumidor livre, de forma diferente, ele é livre para buscar o seu fornecedor. Os consumidores cativos representam 70% do consumo de energia e fazem parte do mercado regulado, fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Muito simples, o chamado mercado regulado, o preço da energia é determinado pelo órgão regulador do setor elétrico, que é o quê? ANEEL em Brasília. Então, toda vez que uma distribuidora entrega energia para um consumidor, ela não pode cobrar o preço que ela acha que deve cobrar. Ela só pode cobrar o preço que o regulador permite ela cobrar. Então, o preço é definido de forma regulada. Já os livres, que representam 30%, são responsáveis por suas negociações. Livre só pode ser consumidores acima de 3 megawatts. São grandes consumidores. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, se você for uma empresa muito grande, consome muita energia, você pode negociar diretamente com o gerador. Você é grande o suficiente para tomar sua decisão. Se você quer comprar através da distribuidora ou se você quer comprar, fazer o seu negócio diretamente. 85% da geração de energia vem das hidrelétricas, e isso permite que a distribuição de energia ocorra de forma integrada. Como a gente tem hidrelétricas, a gente tem áreas, uma região do Brasil que chove mais, outra que chove menos, e a gente tem um sistema cooperativo no Brasil. A região que chove mais, num certo período do ano, manda energia através da agência de transmissão para que chove menos. Outro ponto que rege o conceito de energia no Brasil é o da universalização. Universalização na entrega da energia elétrica significa respeitar o cidadão de uma maneira uniforme, significa encarar democraticamente as possibilidades e qualidade de vida para a população brasileira. O desafio está em levar a rede para as regiões rurais. No urbano eu faço uma rede, 1 km de rede, eu atendo lá, falei, a média é 22. No urbano ele chega a atender 50, 60 consumidores. Né? Então, em 3 anos e meio já retorna esse investimento. Enquanto que no rural eu levo 15 anos para retornar o investimento. Como a rede média dela é 15 a 25 anos, quer dizer, praticamente eu tenho um passo curto de ter um ganho. Para superar esse obstáculo, a Cooperativa de Eletrificação e Telefonia Rurais de Ibiúna, CETRIL, buscou aporte no programa do governo federal Luz para Todos, que tirou da exclusão elétrica 1,8 milhão de famílias entre 2004 e 2008. E para 2009 e 2010, prevê o atendimento de 1,1 milhão de novos domicílios. E foi pelo programa que esse casal conseguiu pela primeira vez ter luz elétrica, depois de 12 anos morando na mesma casa. Meu marido falou, vai que estão pondo os postes. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu chorei. Até no outro dia, minha nora veio correndo para ver a luz acesa. Ela falou, nossa, dona Arlete, eu não acredito que a senhora tem a luz agora. Hoje, dona Arlete assiste TV, eles ficam até mais tarde acordados e ainda economizam, substituindo as velas pela lâmpada. Se eu gastava R$50 de iluminação aqui por mês, eu gasto nem R$18 eu não gasto aqui com a luz. Nós tínhamos um modelo no setor elétrico que era composto por grandes hidrelétricas estatais e era interligado. Depois foi feita uma reforma nos anos 90, em que se tentou pegar o modelo inglês, se adaptar ao Brasil, baseado muito no preço de mercado à vista, houve um conjunto de problemas. Depois, uma tentativa de você reduzir o risco dos agentes econômicos, do distribuidor, do gerador e tudo, e ao mesmo tempo ter tarifa módica. É isso que nós vamos ver se chegou a esse ponto ideal ou não. Mas antes disso, vamos tentar entender o que são os principais personagens dentro do setor elétrico. O Nelson, que é o diretor-geral da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, dá uma explicadinha para a gente aqui, qual que é o papel da ANEEL, da Empresa de Planejamento Energético, do Operador Nacional do Sistema, para dar uma introdução. Ok, muito obrigado, Nassif. Na verdade, com todas as reformulações que aconteceram no país,
a partir da meados da década de 90, né, e uma segunda rodada de modificações tivemos a partir de 2004. Então nós tivemos que criar, quer dizer, uma série de novos ambientes de negociação, de colocação dessas energias no mercado e os agentes que controlam e regulam todo esse setor. Então nós temos no Brasil, quer dizer, o Conselho Nacional de Política Energética, que no fundo é o grande órgão de aconselhamento do presidente da República, que em última instância aprova todas as políticas energéticas para o país. A partir do CNPE, o Ministério de Minas e Energia, então elabora então as políticas, diretrizes de políticas no setor de energia, e isso vai para os outros órgãos, ou seja, a ANEEL tem a função de manter o equilíbrio de funcionamento de todos esses agentes que atuam no mercado, porque hoje nós temos agentes públicos e privados atuando na geração, na transmissão, na distribuição de energia, na comercialização, são todos agentes privados que atuam nesse novo mercado, que é uma novidade no país. Então a ANEEL tem a função de atuar no equilíbrio entre os diversos agentes, mantendo realmente a atratividade, inclusive, para o negócio de energia, ao mesmo tempo olhando para o lado do consumidor, que muitas vezes não tem quem o represente nessa relação e que responde por tudo isso e que, no fundo, também quem financia toda a estrutura que nós temos no setor de energia, através do pagamento das tarifas de energia elétrica, principalmente do consumidor cativo ou dos grandes consumidores livres, do pagamento que ele faz na contratação da energia e pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão. E no Brasil, então, a gente tem estruturado, além desses órgãos que eu coloquei, a gente tem um operador nacional do sistema, que também é um órgão independente, que opera o sistema elétrico brasileiro de forma otimizada, independente das relações contratuais que existem entre geradores, transmissores, distribuidores. Além disso, temos uma Câmara de Compensação, a CCEE, que na verdade liquida todos esses contratos, faz a contabilização dos pagamentos e a efetivação de todos os contratos comerciais que são realizados em todo o setor elétrico brasileiro. Queria perguntar para o Ricardo Lima, que é presidente da Brás, Associação Brasileira de Grandes Consumidores. Nós tínhamos aqui uma vantagem comparativa muito boa no Brasil, que era aquele sistema anterior à desregulamentação dos anos 90, que permitia energias módicas, aí, hidrelétricas, que já estavam depreciadas com o tempo. Depois nós tivemos aquela transição e esse novo modelo. Você diria que esse novo modelo conseguiu devolver a competitividade às tarifas do setor elétrico ou não conseguiu? Eu diria que, do ponto de vista, especialmente da indústria ou dos consumidores, não conseguiu e não é culpa do modelo. Esse modelo ele tem como objetivo garantir o suprimento de energia e isso ele tem feito de maneira bastante eficiente. O problema é que o setor elétrico é uma grande caixa de arrecadação. Então, 51,6% do que cada consumidor paga nesse país é em encargos e tributos, encargos setoriais e tributos. É muito simples arrecadar no setor elétrico. Todo mundo está conectado, é o serviço público com maior penetração no país hoje, um sistema de arrecadação e de faturamento muito simples de controlar. Então, tudo isso é muito fácil. Então, mais da metade do que cada consumidor brasileiro paga é ou em imposto, ICMS, PIS/COFINS, imposto de renda, ou então em encargos setoriais. Então, a nossa energia é cara basicamente por isso. Né? Agora, evidentemente, isso foi falado até na introdução, a questão da energia hidrelétrica, que é uma vantagem competitiva para o país, nós estamos perdendo espaço devido à dificuldade de licenciamento. Então, nós precisamos retomar uma matriz que é renovável, nós precisamos ter uma maior facilidade para licenciamento dos projetos hidrelétricos que vão trazer uma maior competitividade para a economia brasileira, como está aprovado no caso do Madeira e provavelmente para a usina de Belo Monte também nós vamos ter um preço bastante atrativo para a energia. Bom, eu queria ver o Max Xavier, que é diretor executivo da Eletrodistribuidora. Quer dizer, quando veio a crise de 2001, as distribuidoras foram as que mais sofreram. Hoje você acha que o risco das distribuidoras ele está minimizado? E como que você, na condição de distribuidora, recebe todo esse conjunto de inputs aí de tantos órgãos? De fato, você tem razão. Durante o racionamento de 2001, faltou energia, né? A causa básica foi a falta de energia, e apesar de toda a sociedade ter se voltado para as distribuidoras naquele momento, as distribuidoras eram aquelas que tinham feito o seu dever de casa na CIF, ou seja, eram aquelas que estavam contratadas, mas que tiveram que mostrar a cara para a sociedade e foi extremamente desgastante, porque é ela quem operacionalizou, ela teve que operacionalizar os mecanismos que levaram a essa falta de energia. Esse papel é um pouco ingrato, ou seja,
todo o desaguadouro desse conjunto de regras e da operacionalização do setor, dos seus múltiplos órgãos, através desse arcabouço legal que começou lá em 1998 e depois foi complementado em 2004, ele é operacionalizado, no final das contas, para a população brasileira através dos 63 distribuidores. São 63 milhões de unidades consumidoras para atender uma população de 193 milhões de habitantes, e é a distribuidora que, em última instância, operacionaliza tudo isso. Então, ela tem um papel que transcende o seu papel de apenas entregar energia elétrica e de se relacionar com o cliente. Ao operacionalizar toda essa política de governo, né, ela faz a interface com a sociedade. E essa interface não é uma interface fácil, onde ela precisa ter os cuidados necessários para operacionalizar, buscando a satisfação desse cliente. Bom, num certo momento de discussão do modelo, se pensava em ter redes de distribuição nas cidades e ter alguns ou vários operadores também disputando na ponta os clientes, e os clientes residenciais, inclusive. E depois se falou muito aí nessa questão dos conselhos de usuários e tudo, para tentar dar um foco no consumidor. Eu vou perguntar para a Maria Inês Douce. O consumidor, ele está bem atendido nesse modelo? Esse modelo ele deveria seguir através de indicadores de acompanhamento e tudo que garantisse qualidade. Hoje o consumidor é melhor atendido do que antes, mas ele é atendido ainda de forma inadequada? Nós entendemos que o Conselho de Usuários, ele não tem a representação do consumidor mesmo, geralmente ele representa as empresas ou algum setor que não é o consumidor, vamos dizer, o cidadão comum. Então, isso nós temos que voltar a conversar, até para que o consumidor ele tenha uma participação maior, efetiva, e possa trazer uma contribuição para a melhoria do setor. Por outro lado, o consumidor ele tem muitas dúvidas, né, a respeito da sua participação, como participar, o que ele deve estar olhando, as tarifas são módicas, não são, as termoelétricas, quer dizer, o consumidor hoje não entende por que o país, sendo uma matriz tão importante, tendo tantos rios, por que nós vamos ter termoelétrica? Então, o consumidor tem muitas dúvidas, né? Agora, do ponto de vista da democracia, é um serviço universal, é um serviço essencial e, portanto, nós, consumidores, estamos querendo que tenhamos tarifas módicas, acessíveis. Agora nós tivemos até a questão da energia elétrica para baixa renda, né? Então, foi uma participação grande, inclusive da nossa entidade A Proteste, quase 10 anos lutando para que isso acontecesse. Né? Então, quer dizer, nós vamos tendo pequenos avanços, mas nós queremos ter grandes avanços. Então, vou perguntar para o Marco Antônio Costa, que é representante da classe residencial no Conselho de Consumidores da AES Eletropaulo. Marco, como que você foi indicado, quem que você representa e o que você consegue de contrapartida, de melhoria para os consumidores junto à empresa? Bom, os Conselhos de Consumidores, eles foram aprovados de acordo com a resolução 138 da ANEEL. Eu tenho ela aqui na mão. São 5 classes que são representadas. A classe residencial, a classe rural, a classe industrial, o poder público e um do Ministério, o Ministério Público e um da Fiesp. Então, são 5 classes que quem dá o poder de estar com cadeira no assento do Conselho de Consumidores é essa resolução 138. E quem convida é a distribuidora de energia. A própria distribuidora? A própria distribuidora. Então, por exemplo, na classe residencial, ela convida um órgão a nível estadual. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Conselho Coordenador da Sociedade Amigos Bairros, Vilas e Cidades do estado de São Paulo, que representa a classe residencial nas 15 distribuidoras do estado. Então você foi convidado na condição de membro desse Isso. Conselho. Tá. Como no Conselho de Consumidores da AES Eletropaulo, também tem a Associação Paulista de Municípios, que representa o poder público, tem a Fiesp, tem aqui nós temos, em certas distribuidoras tem a Federação do Comércio, em outras tem a Federação das Associações Comerciais. Então, em algumas distribuidoras é a FACESP, outra é a Federação do Comércio. E tem a Federação Rural. E tem também gente do PROCON ou
Ministério Público. Então, são 5 classes representadas e todas elas são escolhidas pela distribuidora. Um pouquinho antes da gente fazer o intervalo, mas a sua atuação específica como defensor dos consumidores consiste em quê? Que demanda que você leva e que resultado que você traz? Nós temos, no Estado de São Paulo, os conselhos municipais de sociedades amigos de bairro, que é filiado ao Conselho Estadual, e que o Conselho Estadual é filiado à CONAN também, Confederação Nacional de Associação de Moradores. Então, quem nos traz os pedidos são esses conselhos municipais. A mesma coisa acontece na Federação do Comércio, na indústria, na rural, como eles têm as suas regionais. Então, o Conselho de Consumidores, ele fica entre a distribuidora e os representados. Não é desafio fácil você planejar os investimentos no setor, porque você tem hidrelétricas que levam anos até serem aprovadas, construídas e poder gerar energia, e você tem um crescimento da demanda que você tem que estimar para poder casar os dois prazos. Para isso, você tem que ter um planejamento energético que o Brasil, desde os anos 40, começou a ganhar uma competência nessa área, de acordo com o velho modelo. Agora tem um novo modelo pela frente. Entenda como que o planejamento é feito a partir da reportagem. Todo o processo de geração e distribuição de energia elétrica no Brasil se embasa num planejamento organizado pela empresa de pesquisa energética, a EPE, e a estrutura parte da análise de variáveis. Crescimento populacional na área de energia, crescimento da economia, estimação de quanto de energia nova seja necessária, de que formas vão gerar essa energia, se hidráulica, Belo Monte, se térmica, usinas queimando gás ou queimando óleo, ou queimando bagaço de cana, ou queimando biomassa. Então, isso tem que ser planejado. Tal análise direciona o diálogo da EPE com as usinas e concessionárias para estimar a capacidade de produção, consumo e traçar os valores correntes nos leilões de energia. O governo, através da empresa de pesquisas energéticas e do Ministério de Minas e Energia, pergunta às distribuidoras de energia do país, olha, qual é a tua previsão de necessidade de energia para daqui a 5 anos? Então eu estou agora em 2010 e vou perguntar às distribuidoras do país inteiro quanto você precisa a mais de compra de energia para daqui a 5 anos. E cada distribuidora do Brasil diz, eu preciso mais de 100 megawatts, preciso mais 200, preciso mais 300. Então o Ministério de Minas e Energia soma essa necessidade de todas as distribuidoras do país e aí faz um leilão. Um leilão que é organizado pelo governo para todas as distribuidoras comprarem ao mesmo tempo. Então, nesse momento, as distribuidoras declarem o quanto vocês precisam. Declarado isso, nós chamamos geradores do Brasil, fontes do Brasil, venham, temos uma demanda, vamos fazer uma competição para vocês fornecerem para a distribuidora. Tem um preço inicial, quem der o maior deságio ganha. Aí vem todas as fontes, porque para nós o que importa é que seja a fonte mais competitiva e o gerador mais eficiente. O critério que tem pautado o planejamento é, antes de mais nada, o critério econômico, ou seja, o que é mais barato fazer para atender essa necessidade social. Só que ao privilegiar exclusivamente ou enfaticamente somente o aspecto econômico, deixa-se de considerar aspectos mais estratégicos e de segurança. Segurança no aspecto de garantir a estabilidade da geração e distribuição de energia, utilizando fontes alternativas, mas que ainda são caras. Significa ter que investir. Significa um preço que será repassado à sociedade. Então, o planejamento elétrico brasileiro, que constrói a matriz estratégica elétrica, deve levar em conta esses aspectos de segurança, esses aspectos de uso das diversidades que o país tem para a geração de energia elétrica. É claro que você pode ter alguns critérios, por exemplo, critério ambiental, então eventualmente você pode fazer um leilão específico para fontes renováveis, mas de qualquer maneira sempre o princípio é o quê? É de competição, seja todas as fontes competindo entre si
seja um leilão específico em que um grupo de fontes específicas vão competir entre si. Bom, vamos entender melhorzinho como que é esse modelo. As distribuidoras, cada qual, ela estima quanto que vai ser o crescimento da demanda na sua área específica. Daí junta esses cálculos, manda para a EPE. A EPE faz a consolidação desses cálculos e estima quanto que vai ser a demanda geral futura. A partir disso, ela define quanto que vai ser necessário de usinas hidrelétricas, outros tipos de usina. Então, são feitos contratos de compra antecipada, contratos antecipados para a compra dessa energia que ajuda a reduzir o risco da usina que vai ser construída. E depois, quando há problemas nos cálculos e tudo, você tem mecanismos de mercado para ajuste, uma distribuidora podendo vender para outra, ou, em última instância, comprando no mercado livre. Então, você tem esse mercado contratado, que é esse que passa pelos leilões e por essas estimativas, e tem o mercado livre, que vai para grandes consumidores ou para esses ajustes aí. Eu queria perguntar para o Max Xavier, que é diretor executivo da Elektro, qual é o grau, com quais variáveis vocês trabalham e qual é o grau, eu sei que não tem um histórico ainda para garantir, mas o grau de confiança de vocês mesmos nessas projeções? O grau de exatidão na previsão desse mercado. Ele é grande até porque o modelo atual, ele exige que uma distribuidora esteja contratada entre 100% e 103% das suas necessidades, ou seja, ele impõe riscos à distribuidora. Se a distribuidora estiver contratada menos que 100% de sua necessidade em um determinado ano na CIF, ela é penalizada. E se ela estiver contratada acima de 103% de suas necessidades para aquele mesmo ano, ela também é penalizada porque aquilo não é repassado à tarifa. Então, ela tem uma margem muito estreita, né, onde ela pode se situar. Consequentemente, o planejamento de mercado tem que ser muito bem feito, considerando principalmente que esse planejamento, esse planejamento subsidia para a distribuidora, entre outras funções, como o seu planejamento da expansão, o seu planejamento econômico-financeiro, etc., mas subsidia principalmente a sua compra de energia, que responde por aproximadamente 70% de todas as despesas do distribuidor. Então, é algo de grande magnitude e tem que ser tratado com muita responsabilidade. Então, a distribuidora olha para a frente, um horizonte de 10 anos, e à luz de premissas macroeconômicas, PIB, renda média, etc., à luz de premissas demográficas, taxa de crescimento da população, e olhando especificamente para cada uma das classes consumidoras, residencial, comercial, industrial, rural, poderes públicos, etc., à luz de séries temporais passadas e de perspectivas futuras, ela faz o seu planejamento de mercado para os 10 anos seguintes. A consolidação disso, né, se dá a nível de EPE. Isso, como eu disse, subsidia a compra de energia. E a distribuidora, ao longo do tempo, vai tendo os seus mecanismos de ajustes. Ela precisa prever hoje o que ela vai comprar daqui a 5 anos. Consequentemente, ela precisa fazer isso com uma certa antecedência. Esses mecanismos de ajuste estão previstos no próprio decreto 5163 e em regulamentação posterior da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas esses mecanismos, eu diria que para pequenos ajustes. Então, uma distribuidora ela tem que ter esse grau de exatidão muito grande. Por exemplo, um erro de 2% pode ser fatal para uma distribuidora na previsão desse mercado. E isso é particularmente importante quando, pensando o seguinte, você não prevê apenas para o ano vindouro, você prevê para 5, 10 anos à frente. Então, tornou-se algo muito, muito relevante para nós. Nelson, no caso aí dessa fiscalização que a ANEEL tem feito, como que tem se comportado aí as distribuidoras? Porque esse modelo é um modelo que abre margem para eventualmente ter alguma especulação com compra antecipada ou é um modelo que minimiza, inclusive, essas manobras especulativas? Não, com certeza, esse modelo, quer dizer, foi muito da correção do que o modelo que a gente tinha na década de 90, né, até início dos anos 2000 aí, ele veio exatamente para corrigir um pouco essas possibilidades de distorções que tínhamos, né? Tínhamos antes no modelo anterior uma possibilidade de uma distribuidora contratar até 30% do seu mercado de empresas do mesmo grupo econômico. E isso ia totalmente para tarifa a partir de um patamar simplesmente máximo definido pela ANEEL. A partir dessas mudanças, conforme colocou bem
bem o Dr. Max, base do modelo está nisso. Aliás, a grande reformulação do modelo, essencialmente, era isso. Era prever... Só uma explicação. Antes, a empresa montava uma subsidiária que vendia para ela, pelo preço que fosse, ia tudo para a tarifa, era isso? Exatamente. Quer dizer, 30% do seu mercado pode ser contratado com empresas de parte relacionada, ou seja, empresas do mesmo grupo, e nós já tivemos casos, a gente é muito questionado até hoje na ANEEL, a respeito de contratos celebrados, onde quem assina vendendo energia é a mesma pessoa que assina comprando energia. O contrato assinado pela mesma pessoa dos dois lados, né, do contrato. Então, essa era uma questão muito grave. E a questão mais fundamental é que não existia nenhuma possibilidade, capacidade do Estado brasileiro de acompanhar a evolução da necessidade de energia para o Brasil. E um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento, tem características bem diferentes de um país já estabilizado, com a economia mais estável, onde o ritmo de crescimento da energia é muito pequeno. Então, eu acredito que a principal questão que foi resolvida nessa mudança no modelo de 2004 foi exatamente essa parte da contratação, essa obrigatoriedade. Isso é um documento que a distribuidora faz, que ela declara a sua necessidade de energia, e isso tem consequências, como foi explicado pelo diretor, para a empresa. Se ela contratar a mais, quer dizer que ela vai ser obrigada a pagar por uma tarifa que ela não vai usar. Se ela contratar menos, ela vai ter que buscar essa energia no curto prazo, né, no mercado, a preços mais elevados. Então, por esse modelo, a gente tem esse mercado regulado, de longo prazo, que as distribuidoras participam adquirindo antecipadamente, e o mercado livre. Eu queria perguntar para o Ricardo Pigato, que é presidente da Associação Brasileira dos Pequenos e Médios Produtores de Energia, e como que se insere aí o pequeno e médio produtor de energia nesses mercados? O Brasil já tem um histórico de mais de 100 anos de geração através de pequenas centrais hidrelétricas e biomassa. Mas depois, com o programa das grandes hidrelétricas, isso acabou um pouco esquecido e retornou para o novo modelo em 98. Aí, de 98 até 2002, uma série de regras que vieram sendo criadas e depois delas consolidadas mais em 2004. O Brasil, eu digo que foi presenteado com um programa implantado agora em 2004, que é o PROINFA, o Programa de Incentivos às Fontes Alternativas, que trouxe um caráter didático que hoje nos deixa mais competitivos. Então, houve um certo subsídio para que as fontes se implantassem, mas hoje elas já caminham com suas próprias pernas. Então, esse é o mecanismo. A gente sempre vê um atrelamento muito direto das fontes, que hoje a gente não chama mais de alternativa, mas sim de complementares, né, atrelado aos consumidores livres, e, sem dúvida, numa geração distribuída, que facilita muito o Brasil, que é a capilaridade que a pequena geração pode trazer para o Brasil. E o que a gente sempre diz, é ambientalmente justa e também socialmente justa, para ser bastante capilar para o Brasil. Bom, nós temos mais uma pergunta enviada para o www.brasilianasorg.com.br. O que está sendo feito para ampliar a geração de energia alternativa no Brasil? Por exemplo, energia eólica, ou a biomassa, ou até a energia solar? O governo tem tomado a iniciativa, desde o ano passado, de fazer leilões específicos. E, além do que, em 2007, ao longo de 2007, uma grande discussão para que se aprimorasse as regras de venda de energia para o consumidor livre. Todo esse regramento hoje está ajustado, adequado para que se faça essa venda, e também o governo, no ambiente regulado, fazendo contratações. Haja vista aí o que aconteceu no leilão de eólicas do ano passado, que foi um sucesso para o governo. A gente ficou um pouco preocupado com os valores em si, mas um grande sucesso. E este ano também está lançado para o primeiro semestre um novo leilão de fontes alternativas para PCH, pequenas centrais elétricas, eólicas e biomassa. Eu acho que é o governo fazendo a sua parte. Lá em 1998, as fontes complementares eram apenas 0,8% do Brasil. Já vamos atingir quase que 6%. Então, num curto espaço de tempo, o crescimento é vertiginoso e a gente tem que... estamos aprendendo ainda e, com certeza, mais competitivos ali para frente. Um dos temas centrais desse modelo elétrico são os leilões de energia. Em geral, um tema muito pouco conhecido da opinião pública e conhecido dos consumidores. Mas são esses leilões que vão definir o preço final das tarifas e da sua conta de luz. Veja aí na reportagem. Leilão. A forma encontrada pelo governo de expandir o mercado nacional de energia, criando novas usinas e garantindo com a competitividade
um menor preço para o consumidor final. Em resumo, os compradores são as distribuidoras e os vendedores são os geradores e comercializadores de energia. Então o Ministério de Minas e Energia soma essa necessidade de todas as distribuidoras do país e aí faz um leilão, perguntando aos empreendedores, olha, eu tenho tais e tais projetos locais onde dá para construir hidrelétricas ou outro tipo de usina, de biomassa, solar, eólica, que a gente pode comentar daqui a pouco, e pergunta quem é que quer vender energia nesse leilão. Quem aceitar vender energia mais barata ganha. O empreendedor vencedor garante a receita futura da usina e se credencia para buscar financiamento em órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Construir uma usina você tem vários riscos. Você tem que fazer obra civil, tem que lutar com problemas de desapropriação, obter as licenças ambientais, que hoje é um dos grandes gargalos do país. Tem um conjunto de riscos na construção da usina, mas o risco de venda da energia da usina, você retira esse risco através do mecanismo do leilão. É um modelo que você mitiga o risco do investidor de estar construindo uma planta e de repente descobrir que não tem demanda para a sua planta. Ele constrói a planta para uma demanda que já está dada. Então ele não tem esse risco. Qualquer outra fábrica, qualquer outro setor, você tem o risco de demanda. O setor de geração não tem esse risco de demanda. Por essa segurança, há o aumento do número de investidores e as obras muitas vezes são antecipadas, gerando sobra de energia que pode ser comercializada no mercado livre. Os leilões de energia nova são classificados pelos anos previstos para se cumprir o projeto da usina. Então ela fez uma leilão, tem o primeiro leilão que a gente chama A-5, que ocorreu 5 anos antes da demanda ocorrer, em que você faz uma previsão, e tem um outro leilão que a gente chama A-3, que ocorre 2 anos depois do A-5, em que a distribuidora tem uma visão melhor do seu mercado e complementa o que é necessário. Além disso, faltando 1 ano para complementar o mercado, a distribuidora pode fazer um leilão que a gente chama A-1, que aí não é usina nova, porque não dá tempo de construir usina nova. É só de energia existente, também limitado, para ela poder fazer uma complementação. A maior parte dos leilões tem como objetivo a construção de usinas hidrelétricas, mas as novas alternativas energéticas começaram a fazer parte da agenda. Como exemplo, podemos citar o primeiro leilão de energia eólica que ocorreu em 2009, que prevê investimentos de 7 e 9 bilhões de reais para a geração de 1,8 mil megawatts. Mas a principal fonte de geração de energia no Brasil continua sendo a usina hidrelétrica, o que em termos de licenciamento tem gerado obstáculos. Para os empreendedores, esse modelo tem se tornado caro e o controle ambiental exige reservatórios menores, o que dificulta o armazenamento de água e, por isso, se tem a necessidade de construir usinas térmicas. Elas geram energia por meio da queima de combustível renovável ou não, o que também significa produção de gás carbônico em alta escala. Então isso é um paradigma que é importante, quer dizer, o meio ambiente me força a ter um reservatório menor e ao mesmo tempo tem que ter mais térmico. A discussão disso nos órgãos ambientais começa muito próximo do momento que você quer fazer o leilão. Aí começa uma pressão grande no órgão ambiental e aí tem outros problemas por trás disso, aí vem legislação. As pessoas lá do IBAMA que aprovam projetos assumem certas responsabilidades. Então não é uma questão só de botar a culpa nos órgãos ambientais. Eu sou do setor elétrico, mas não tenho essa visão simplista de que o problema está no meio ambiente. Não está. A sociedade brasileira precisa decidir o que é que quer para o futuro do país. Então vamos tentar entender um pouquinho essa questão dos leilões. Quando você tem setores competitivos, muito competidores, daí a própria competição define o preço. Quando vem numa grande hidrelétrica, como em Madeira, por exemplo, são poucos participantes. Nelson, como que é feito para impedir, por exemplo, que o fato de ter pouca disputa eleve o preço da energia? Isso é
uma tarefa bastante difícil, a gente tem feito nos leilões do Madeira, foi muito difícil a gente conseguir para que os agentes que estavam dispostos a participar desse leilão entrassem de forma, de fato, bastante competitiva. Eu acho que isso foi conseguido, isso tem uma atuação conjunta da própria agência, do governo como um todo, dos órgãos de defesa da concorrência, a Secretaria de Direito Econômico teve uma atuação muito importante no próprio leilão do Madeira, onde nos permitiu, por exemplo, eliminar uma série de contratos antecipados que existiam entre agentes que iriam participar do leilão com fornecedores de equipamento, com fornecedores de matéria-prima para essas obras e que permitiu ter uma competição. Aquele acordo que existia de exclusividade acabou, então? Acabou. Antes do leilão, isso foi uma exigência, uma negociação com a Secretaria de Direito Econômico e que teve uma atuação muito forte do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL naquele momento. E isso levou a permitir que realmente os fornecedores de equipamento pudessem fornecer os equipamentos para qualquer um dos licitantes naquele leilão. E a gente tinha no Brasil, antes do leilão, uma expectativa de que o preço dessa energia no Brasil seria em torno de R$140 por megawatt-hora. E a realidade é que depois veio o leilão, o primeiro leilão do Madeira já trouxe esse patamar para R$78 o megawatt-hora, ou seja, isso é um ganho extraordinário para o país. Se você quiser fazer uma conta, multiplicar o número de horas que a gente tem no ano e ver a diferença dos R$140 por R$78, você vai ver quantos milhões de reais que o país economizou, né? Está economizando a cada ano com esse investimento. E depois, no leilão de Jirau, que é a segunda usina do Madeira, esse preço caiu mais ainda. Veio a R$71, que era valores absolutamente históricos em termos da construção de energia elétrica no Brasil, hidroelétrica, e praticamente nós tínhamos perdido a referência de preço disso no Brasil. Porque desde a mudança do modelo na década de 90, a contratação, a gente licitava as usinas no Brasil simplesmente para quem pagava a melhor taxa, uma utilização do bem público, a UBP. Com os leilões agora competitivos pela menor tarifa, nós baixamos esses patamares, essa expectativa de contratação de energia na faixa sempre acima, que chegou acima de R$50, R$60, para valores históricos de 20 e poucos, $30 por megawatt-hora. Ricardo, você como grande consumidor, aí da Associação dos Grandes Consumidores, se o preço é alto, te prejudica. Se o preço fica inviável e não sai o leilão, atrapalha também. Você acha que hoje, por exemplo, a condução das próximas licitações, os preços, a discussão está sendo feita em bases realistas, que vão permitir reduzir tarifa efetivamente? Não se trata apenas de reduzir tarifa. Esse modelo ele pode ser otimizado. Ele hoje cuida daqueles 70% que foi falado, que é do mercado cativo. Mas, infelizmente, toda a indústria de base nesse país, todo o desenvolvimento industrial do país, hoje está baseado nesses outros 30% que são do mercado livre. E esse mercado livre não está encontrando energia a preço competitivo. Então, o que está acontecendo? Nós temos grupos industriais no país que estão fazendo a sua expansão fora do país. Essa é uma melhoria que nós precisamos. Nós temos conversado bastante com o governo, há condições de diálogo, mas nós precisamos dar mais atenção para esse mercado livre hoje. Ele é competitivo, sim. Mas no caso, por exemplo, do Madeira, em que as distribuidoras pagaram entre R$71 e R$78, como 30% dessa energia foi destinado ao mercado cativo, o investidor, para ter ao mercado livre, o investidor, para ter o preço de equilíbrio final, ele tentou vender essa energia no mercado livre a R$140, R$145. O que aconteceu? Não conseguiu vender, porque a grande indústria, siderurgia, alumínio, vidro, não tem condições de absorver energia neste patamar. E não é que não tem condições porque não sobrevive, não, ela não consegue concorrer com o produto internacional, da China, dos Estados Unidos, da Europa. Então, temos um problema aí, nós temos conversado bastante com o governo para aprimorar esses mecanismos de leilão. Marinês, a gente está discutindo aqui o leilão, a gente tem os grandes atores, assim, grande do ponto de vista econômico aqui, né? O governo, grandes consumidores, distribuidoras. O consumidor entra nessa discussão? O consumidor ele tem pouca participação nessa discussão, né? E então nós entendemos que o consumidor ele tem hoje muita assimetria de informação. Ele precisava ter uma participação maior, até não só no planejamento estratégico, mas também em outros, nos leilões, por exemplo. Hoje eu estava vendo aqui, o Mar da Sibéria borbulha com metano, quer dizer, um impacto ambiental, né, de novos investimentos, que o consumidor tem que participar. E lógico que isso vai impactar na qualidade do serviço que ele recebe e também no preço que ele vai pagar por isso. Professor Moacir, vamos tentar entender aqui o papel da agência reguladora aqui em relação a essas demandas e essas determinações que vêm da federação e em relação também a atender
a base produtiva do Estado e os consumidores. Qual que é o espaço e como que você vê esse funcionamento? Bom, na verdade, no Estado de São Paulo, a existência da agência permite um maior diálogo, maior contato com todos os grandes representações. Tá? Então, a ANEEL está em contato com a agência estadual, no sentido de trocar informações, o crescer das informações. Está em contato também a agência com os órgãos de defesa do consumidor e esse meio de campo acaba ficando na agência reguladora. A agência reguladora ela faz um papel inicial de representar o consumidor, ou seja, existe sempre um defeito de achando que a agência reguladora, a função dela é de PROCON. Esse é um defeito que a população acha isso. Não, mas na verdade é o equilíbrio de relações entre planos de governo, o próprio setor elétrico, os consumidores, as concessionárias e os consumidores. Então, se procura buscar apoio à representação dos consumidores junto às concessionárias, levar esse problema à ANEEL. Então, o espaço de negociação da agência reguladora é de transmitir esses dados para a agência reguladora nacional e buscar esses contatos no fim de aprimorar e ajudar. Infelizmente, no Estado de São Paulo, ou ainda no nosso espaço, nós não temos espaço para regulação, espaço para atuação. Ele é uma missão exclusiva da ANEEL. Tá? Bom, nós temos aí mais uma pergunta enviada para www.brasilianazog.com.br. Eu tenho lido nos jornais que o Brasil tem uma das tarifas mais caras de energia. Por que isso acontece, já que o novo plano pretende reduzir essas tarifas? Já foi dito aqui em blocos anteriores o peso da tributação sobre a conta de luz também. Mas tem um ponto relevante que é a questão da energia velha. Que é um grande handicap que o Brasil tinha, energia velha, daquelas usinas hidrelétricas que foram construídas há muitos anos, que já estavam amortizadas e que o custo o preço final da tarifa tinha caído. Nelson, como é que ficou, depois de tanta reforma e mudança, como que ficou esse estoque de energia velha? Na verdade, essa mudança que houve nesse modelo regulatório do país, em 2004, nós praticamente separamos, quer dizer, os leilões de energia nova, e eu acho que isso está bastante equacionado, os leilões têm sido competitivos, dando resultados positivos para o país. Mas tem uma parcela da energia velha, que é essa energia que boa parte já está amortizada e que também foi definido naquele modelo de ser um leilão competitivo para a colocação dessa energia. Nesse debate que está sendo feito hoje da renovação das concessões, com certeza esse tema vai ganhar bastante relevância, porque eu acho que o país tem que se apropriar também desse valor dessa energia que já está amortizada e paga pela sociedade brasileira. Eu acredito que nesse grande debate, que a maior parte dessas renovações de concessões vão se dar em 2015, isso deve levar a uma discussão, inclusive, no Congresso, onde acho que o país tem que se apropriar desse valor, ou seja, se nós temos usinas hídricas, onde a maior parte do seu custo, do seu preço final da energia, se dá em função da amortização do investimento, não tem sentido nós licitarmos novamente, uma vez vencida aquela etapa, aquela concessão, aonde o empreendedor já obteve todo o retorno para aquele capital investido, nós licitarmos de novo a preço de mercado essa usina. E isso acaba gerando um sobrepreço que a sociedade paga. Então, acho que isso vai ser muito debatido no processo de renovação das concessões. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveitem para acessar o nosso site www.brasilianazog.com.br, enviar suas perguntas, suas opiniões, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.